Meus queridos irmãos, estamos então celebrando o segundo domingo da Páscoa. E o Papa São João Paulo II, há exatamente 20 anos, decretou o segundo domingo da Páscoa como domingo da divina misericordioso. Eu confio, Jesus, eu confio em vós. E eu uso esta estola simples, mas que tem um significado profundo para mim. Essa estola eu trouxe da Polônia, exatamente do local, no Santuário da Divina Misericórdia, onde está lá sepultada Santa Faustina, que teve a visão de Jesus misericordioso. E é por causa dela que se espalhou esta devoção à misericórdia. Ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial, e no momento tão difícil, e Jesus diz para Santa Paulina, que no Antigo Testamento Deus veio ao encontro de todos, mas agora Ele estende a sua misericórdia a todos. E nós estamos vivendo neste tempo especial, triste, de pandemia, quando tantas pessoas estão sofrendo. E nós pedimos a Nosso Senhor que estenda a sua misericórdia àqueles que estão sofrendo, tantos. Que o Senhor olhe para as vítimas deste vírus, porque as vítimas maiores não são aqueles que vão se contaminar e perder entes queridos. Esses não são as vítimas. As vítimas daqueles que estão aproveitando da pandemia para levar vantagem. Estes são os piores. Estes são os piores. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos fala de duas aparições de Jesus, que nós dizemos as aparições oficiais de Jesus. Por que oficiais? Jesus apareceu para muitas pessoas. Oficiais porque Ele apareceu para os apóstolos, para a igreja. E a primeira aparição se deu no dia da Páscoa, de tarde. O Evangelho é significativo. É claro que este Evangelho é muito mais teológico do que histórico, do que uma crônica. Ele diz o seguinte: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas com medo dos judeus. O que significa isto? Os discípulos estavam na noite, ao anoitecer. Ao anoitecer. A noite da tristeza. A noite, não é que lançou seu manto sobre todos depois da morte de Cristo. Estavam tristes. É claro que eles sabiam, Pedro e João foram ao túmulo e o corpo de Jesus não estava lá. Jesus disse para Madalena, que ele estava ressuscitando. Os anjos disseram que ele ressuscitou. Mas o que seria isto?
Os apóstolos não tinham entendido e não podiam entender nada. Por isso estavam com as portas fechadas de noite. Quer dizer, com os corações fechados, tristes, abatidos, deprimidos, na noite da tristeza. Estavam reunidos. De repente, apesar das portas fechadas, como estão fechadas aqui as portas da nossa matriz, Jesus entrou e se colocou no meio deles. O corpo de Jesus ressuscitado já não tem nada que o impede. Ele entrou com as portas fechadas e se colocou no meio. Olha que interessante. Eles estavam tristes, Jesus agora se coloca no meio e se torna aquela unidade entre eles, aquele ponto de união. E o que Jesus disse para eles? A paz esteja com vocês. A paz, meus irmãos, no hebraico, shalom, significa paz, significa alegria, serenidade, bondade, né? União. A paz é a síntese de todo bem. A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Eles deveriam ser enviados, mas ainda não era hora para espalhar o Evangelho para o mundo. E ali Jesus realiza um Pentecostes, soprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Este soprou sobre eles lembra para nós lá no primeiro livro da Bíblia, quando Deus cria o homem do barro da terra e sopra sobre ele e ele se torna um ser vivente. Agora Jesus ressuscitado sopra sobre os apóstolos e os renova, se tornam homens novos. Se tornam homens novos. E ali Jesus vai deixar como presente de Páscoa para todos nós o sacramento da misericórdia. O sacramento da confissão. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os que vocês não perdoarem não serão perdoados. E Jesus desaparece. Porque ele agora está ressuscitado. É ele mesmo que mostrou as suas chagas, mas ele agora, o corpo de Jesus é um corpo transfigurado. É humano, mas também já está na dimensão do eterno. Veja que interessante. Entre aqueles apóstolos faltava um. Faltava um. Judas já tinha se suicidado, não é? Então eram apenas 10 apóstolos ali. Porque faltava Tomé. E quando eles se encontram com Tomé, Tomé chega, eles disseram: nós vimos o Senhor. Ele esteve aqui, nos deu a paz. Estamos felizes. E Tomé vai dizer: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não colocar o meu dedo
na chaga do peito, eu não acreditarei. Eu não acredito que ele ressuscitou. 8 dias depois, significa no primeiro dia da semana. Olha a importância, meus irmãos, do primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. É o dia que a igreja se reúne para estar com o Senhor ressuscitado. Jesus aparece no primeiro dia da semana, no dia da Páscoa. 8 dias depois, também no primeiro dia da semana, quando os apóstolos estão reunidos. E é por isso que a cada domingo, o verdadeiro cristão católico, o verdadeiro cristão, se reúne com os irmãos na fé para celebrar a Eucaristia, que é a presença do ressuscitado entre nós. Um católico que não vai à missa aos domingos, um católico que fica em casa aos domingos, é católico de meia tigela. É um pagão que foi batizado. Não passa disto. Aquele que não tem a coragem de no domingo se reunir com os irmãos na fé para celebrar a Eucaristia. 8 dias depois, no domingo seguinte, estão reunidos. Agora Tomé está ali. O Cristo ressuscitado de novo se coloca no meio deles e disse: a paz esteja convosco. O Senhor, em cada Eucaristia, nos dá a plenitude da paz. Por isso que, apesar deste tempo de pandemia, nós estamos reunidos no amor de Cristo. Eu aqui celebrando, vocês aí em casa, vocês que têm este costume cristão, né, de ir à missa todos os domingos, estão impedidos. Nós nos colocamos ao redor de Cristo. É o Cristo que se apresenta a nós em cada missa e nos fala, como falou os apóstolos. Por isso que nós temos a proclamação da palavra na Eucaristia, porque é Cristo que nos fala, que nos alimenta com o pão da palavra, como está acontecendo neste momento, aqui. Jesus disse para Tomé: Tomé, você não acreditou quando seus irmãos disseram que eu estou ressuscitado? Você disse que precisava tocar em mim. Então vem tocar em mim. E Tomé toca em Jesus. Naquele momento, cai por terra toda a falta de fé. Jesus disse: não seja incrédulo, mas tenha fé. Ali cai toda a falta de fé e ele vai proclamar esta profissão de fé tão profunda, que resume todo o Evangelho. Meu Senhor e meu Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a repetir as palavras de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Mais uma vez. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Jesus é, de fato, o Senhor. O Senhor. Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco. E Jesus vai dizer para Tomé: Tomé, você acreditou porque me viu. Bem-aventurados são aqueles que acreditam sem terem visto. E nesta segunda leitura,
da carta de São Pedro, ele diz assim, olha que bonito. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Pedro está pregando, como eu estou aqui, agora. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isto será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Olha que bonito. Somos nós, meus irmãos, que não vimos o Senhor, mas nele acreditamos. Nele depositamos a nossa fé. Por isso Jesus disse, agora, Jesus repete isto, o que disse para Tomé. Bem-aventurados que acreditam sem terem visto, pela fé. E nós vivemos pela fé. Por isso que nós celebramos a Eucaristia. A Eucaristia. E a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos fala da primeira comunidade, a comunidade de Jerusalém. Que é uma comunidade modelo para toda a igreja. É um texto extremamente profundo. Diz, os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna e na fração do pão. Olha que bonito. Os cristãos eram assíduos em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Quer dizer, a pregação, o evangelho. E eram assíduos na fração do pão. O que é a fração do pão? A Eucaristia. A Eucaristia. Por isso que nós, a cada domingo, nós somos convocados a celebrar a Eucaristia. Eu sei que 99,9% dos que estão nos vendo agora são pessoas de fé. Tem outros que estão nos ouvindo para ver se eu cometo algum deslize para colocar nos vacilões, não é? Mas são os covardes. Mas estão me vendo e celebrando comigo agora, são pessoas de fé. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenha fé, que tem Deus no coração. Que Deus encha o coração de cada um de vocês. E nós esperamos em Deus que breve, nós possamos nos reunir em nossas igrejas para celebrar a Eucaristia como vocês têm costume. Vamos acreditar que Deus é mais, que infinitamente maior do que este vírus e do que aqueles que estão aproveitando deste vírus para levar vantagem, infinitamente maior é o nosso Deus. Meu Senhor e meu Deus. E é a Ele que nós celebramos. É a Ele que nós servimos. E é o ensinamento dEle que nós procuramos viver. Que Deus nos abençoe. Que Nossa Senhora estenda sobre nós a sua mão. E eu termino fazendo alerta e pedindo a vocês orações. Neste tempo de pandemia, o diabo não está dormindo. O Supremo Tribunal Federal, quando
todo mundo está com medo, pautou para votar a favor do aborto, no dia 24 agora. Quando todo mundo está voltado para o problema do coronavírus, eles lá pautaram a aprovação do aborto das mães que ficam grávidas e tem que a criança, né, dos Zika vírus, né, essas coisas, que a criança nasça com algum problema no cérebro, anencefala. Então querem abortar. Enquanto nós estamos lutando pela vida, eles estão lutando pela morte, para matar, para condenar. São deuses, se consideram deuses. E nós estamos pedindo a nosso Senhor que não permita que esta onda de morte, o assassinato de crianças indefesas no útero de suas mães, não seja aprovado no Brasil. Porque será infinitamente pior do que o coronavírus, se aprovar esta lei iníqua que está lá no Supremo e pautada para esta semana. Vamos rezar e vamos nos manifestar. Porque se o diabo não está dormindo, nós também não estamos dormindo. Deus está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio